Você já precisou, ainda que por um breve momento, depender de alguém? Não, eu estou falando de definitivamente ter que depender de alguém. Talvez você tenha realizado uma cirurgia ou tenha passado por algum breve período incapacitado de fazer as suas atividades normais e você realmente precisava que alguém te ajudasse a realizar aquelas coisas mais ordinárias do seu dia a dia, do tipo escovar os dentes, te ajudar a tomar banho. A gente se sente desconfortável com isso, não é verdade? Todas as vezes que a gente precisa depender de alguém, parece que isso fere a nossa autonomia, parece que isso confronta a nossa capacidade de fazer, de realizar, de ir e vir, e isso faz com que o nosso coração tenha então essa dificuldade de lidar com a dependência. Não é diferente quando a gente pensa em relação à nossa dependência de Deus. Apesar de nós, muitas vezes, nos percebermos incapacitados no decorrer da nossa história, de realizar, de resolver algumas coisas, há um desconforto no nosso coração quando a gente precisa depender de Deus para realizar em nós a sua vontade, que inclusive é boa, perfeita e agradável. A gente tem conversado durante esse mês de janeiro, início de ano, sobre essa série, Um Caminho Seguro, e hoje eu queria falar exatamente sobre o caminho da dependência. Para tanto, eu queria convidar você a abrir ou a ligar a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 1, eu vou fazer aqui a leitura do versículo 1 até o versículo de número 11, Esdras, capítulo 1, de 1 a 11. Eu vou fazer a leitura na NVI, na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar na Bíblia que você tem em mãos. O desafio que eu faço é que quando você chegar em casa, durante essa semana, você possa ler e reler esse trecho da Palavra de Deus que nos diz o seguinte: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nesses termos: assim diz Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que está vivendo, receba dos que ali vivem em prata, ouro, bens e animais, e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. E então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e ouro, bens, animais, presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1000 outros objetos. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração.
nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Esdras começa com um relato de um povo que precisa completamente depender de Deus, de outros e de ações externas. Um povo que havia tido uma atitude rebelde contra o seu próprio Deus, um povo que havia sido, por conta disso, levado cativo à Babilônia pelas mãos de Nabucodonosor e tinha perdido tudo aquilo que tinha de mais especial: o seu lugar, a sua pátria, o seu templo, o seu lugar de adoração, a sua possibilidade de experimentar a presença do Deus Criador de todas as coisas, que havia feito uma aliança para com eles. Agora, no cativeiro, agora percebendo a realidade dessa desventura, não há para onde fugir, não há o que fazer. Não tem como enxergar uma luz no fim do túnel. Um povo subjugado por outro povo, incapaz agora de sequer poder tomar suas próprias decisões, porque o regime é um tipo de escravidão. Mas algo acontece de maneira extraordinária para que esse povo cativo possa perceber como eles deveriam, de fato, depender de Deus. Mesmo no tempo da adversidade, mesmo no momento em que as coisas parecessem difíceis e estranhas, mesmo que a luz não se colocasse no final do túnel, ainda assim eles podiam depender. E é exatamente isso que a gente aprende nesse caminho da dependência, olhando para esse texto, percebendo que o caminho da dependência nos mostra que Deus está no controle da história. Logo no primeiro versículo do primeiro capítulo de Esdras, a gente tem aqui uma notícia chocante. A gente tem a compreensão, entendimento, a informação de que aquele império que havia subjugado o povo judeu, agora havia chegado à sua ruína, havia chegado ao fim. O grande império babilônico se rendia ao desenvolvimento, ao crescimento do novo império persa. Sai aquela visão que havia os escravizado e uma nova perspectiva, mas há insegurança. Afinal de contas, nós não estamos falando de uma resposta direta e de um libertador que surge em meio ao povo para lutar contra os opressores e libertá-los. Simplesmente um novo reino, igualmente pagão, que não conhece a Deus, que não tem nenhum compromisso com aquele povo. Ou seja, a perspectiva é de que as coisas continuassem da mesma maneira. Mas de repente tudo muda. A palavra de Deus nos diz que o Senhor desperta o coração de Ciro, o rei da Pérsia, que agora estava no controle de todas as coisas naquele reino. E ele então redige uma proclamação que vai favorecer esse povo, gerando a possibilidade deles voltarem para a sua terra, para poderem reconstruir o templo que marcava a presença de Deus e que estava em ruínas. A gente percebe, nesse caso, como Deus está no controle da história. Muitas vezes a gente imagina uma série de coisas para resolver os nossos problemas, para que as coisas saiam ao nosso favor, e a gente tem algumas perspectivas, às vezes muito limitadas, de como isso pode acontecer. E Deus nos surpreende. É exatamente isso que Ele faz. Talvez nem nos sonhos mais otimistas do povo judeu, eles imaginariam que o Senhor levantaria um rei, um líder soberano pagão, que não fosse
fiel às crenças no Senhor, que não tivesse as práticas religiosas que eles tinham, para fazer o que podia ser feito de melhor, em prol do povo, e para que Deus pudesse ser novamente adorado e louvado em um templo que seria reconstruído. Deus está no controle da história. Talvez o seu questionamento ao chegar aqui hoje pela manhã, ao não ver luz no fim do túnel, não conseguir enxergar a resposta para alguns questionamentos do seu coração, quando você olha para a dinâmica da sua própria vida, quando você olha para as mazelas e misérias que nós vivemos em um mundo instável, contaminado pelo pecado, você pode até talvez imaginar que esse ou aquele caminho é melhor, esse ou aquele líder serão melhores, e Deus nos surpreende. Por quê? Porque Ele está no controle das coisas, Ele tem as rédeas que regem o universo. Às vezes a gente não se apercebe, mas a gente limita Deus em seu poder, colocando Ele dentro de uma caixinha e acreditando que Ele tem que agir de uma mesma maneira, do jeito que a gente acha que é. E eu posso te contar uma coisa: quando a gente menos espera, e de onde a gente menos espera, o Senhor pode e vai nos surpreender. Por quê? Porque Ele está no controle da história. E, estando no controle de todas as coisas, é Ele quem sustenta e cuida do seu povo. Nesse desafio agora, de perceberem a possibilidade de voltarem para Jerusalém, de reconstruírem o templo de adoração ao Senhor, nós vemos aqui no versículo 3, qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele. O cuidado do Senhor é constante. É Ele quem sustenta e cuida do seu povo. É Ele quem está sustentando e cuidando do povo nessa possibilidade de sair ali, depois daquele tempo de servidão na Babilônia, e voltar para Jerusalém. Mas era Ele quem estava cuidando e sustentando durante o tempo da servidão na Babilônia. Ele é quem cuida de nós. Os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, elas são naturais nesse mundo instável, como eu disse. Mas Deus tem um compromisso, não com os nossos desejos e vontades, não em fazer as coisas à nossa maneira, mas Ele tem um compromisso com as nossas necessidades. E Ele é quem cuida de nós. Às vezes a gente não percebe porque existem coisas tão ordinárias e corriqueiras que já fazem parte da nossa vida, como ter algo para comer e uma roupa para se vestir, que a gente não percebe o cuidado real de Deus. As pequenas coisas. Nos momentos mais ordinários, Ele se mostra presente. O simples fato da gente acordar pela manhã, respirando e bem, é razão de sobra para a gente agradecer a Deus, percebendo o seu cuidado. Eu sei que, como muitas vezes o nosso coração, ele quer algo ou gostaria de experimentar as coisas de um outro jeito ou no nosso tempo, a gente acaba perdendo essa sensação, esse sentimento de gratidão, de percepção do cuidado. Eu acho que um exercício importante para nós, todos os dias, é o de relembrar isso. Quando nós fazemos orações simples, como aquela que Jesus nos ensinou, e nós oramos hoje no início do nosso tempo aqui reunidos, nós reconhecemos esse cuidado, porque é Ele quem nos dá o pão de cada dia. Segundo a palavra de Deus, rico é aquele que tem o que comer e o que vestir para aquele dia. Talvez nós sejamos muito mais do que ricos e nem percebemos isso. O cuidado de Deus é real. A gratidão a esse cuidado faz parte desse caminho da dependência.
o reconhecimento de que Deus, Ele sustenta e Ele cuida do seu povo. Mas é verdade, muitas vezes a gente não consegue perceber que isso está acontecendo, nem como as coisas vão se resolver. Mas é aí que a gente percebe que o caminho da dependência nos mostra que Deus, Ele preserva e Ele persevera o seu povo. Dentro daquela dinâmica que o povo sairia dali e voltaria para Jerusalém para reconstruir o templo, parece algo fenomenal. E às vezes a gente ouve algumas notícias e parece que isso é maravilhoso. Mas às vezes a gente começa a olhar para aquilo com um pouquinho mais de cuidado e ver como que isso vai acontecer. Domingo que vem a gente completa 1 ano dos nossos encontros públicos aqui nesse lugar. E eu me recordo que quando, em setembro de 2022, nós fechamos a locação desse espaço e a gente começou a vir aqui pela primeira vez, olhar para algumas coisas que precisavam ser arrumadas, a sensação, depois de um tempo no meu coração, daqueles que estavam comigo no grupo base, vão se lembrar disso, era de desespero. A gente pensava, como é que esse negócio vai virar uma igreja até 5 de fevereiro de 2023? Como é que isso vai acontecer? E Deus foi provendo, Ele foi nos levando, preservando e fazendo com que a gente perseverasse, e Ele mesmo foi provendo os recursos para aquilo que parecia impossível acontecer. A gente tem vivido, experimentado, ao longo da jornada dessa igreja, inúmeros milagres da parte de Deus, porque é Ele que faz isso, Ele que nos leva a perseverar, e é isso que está acontecendo aqui. Quando a gente olha no versículo 4, ele vai dizer, receba dos que ali vivem, prata, ouro, bens e animais, ofertas voluntárias, para o templo de Deus em Jerusalém. Eles tinham a possibilidade de voltar, mas eles não tinham o que fazer, eles não tinham o que construir, estava tudo destruído, tudo tinha sido roubado, tudo tinha sido levado. Como fazer isso do nada? Deus é aquele que preserva e persevera o seu povo. É dali, da vizinhança com quem eles tinham convivido durante o período do cativeiro, que viria a provisão. Do próprio templo, onde Nabucodonosor havia colocado tudo aquilo que ele tinha usurpado do templo de Deus em Jerusalém, é que viriam os recursos para que aquilo acontecesse. Ou seja, o próprio Deus é quem iria prover. Por quê? Porque Ele preserva e Ele persevera o seu povo. E mais, é Ele quem vai despertar no coração desse povo a percepção daquilo que precisava ser feito e realizado. Todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém a construir o templo do Senhor. E eu vou te contar uma coisa, por mais que a gente olhe para esse texto e pense, o que o povo mais queria era sair e voltar para Jerusalém, largar o cativeiro, eu vou te dizer que muitas vezes o nosso coração, ele se acostuma com algumas coisas, por pior que elas sejam. Esse povo já tinha passado pela escravidão outras vezes. Quando ele saiu do Egito, havia sido liberto com mão forte da parte de Deus, ao estar caminhando pelo deserto, constantemente murmurava, lembrando das cebolas do Egito, lembrando da casa da servidão e desejando voltar àquilo. A gente tem dificuldade com mudanças, a gente tem dificuldade com coisas diferentes, a gente tem dificuldade em sair da inércia para algo novo. Não é algo simples fazer o que eles estavam fazendo. E Deus então desperta no coração deles o desejo, a vontade para que essa mudança aconteça.
é exatamente o que acontece conosco também. O nosso coração, escravizado pelo pecado, nos faz efetivamente acreditar que aquilo que nós temos em um mundo instável e decaído é o melhor que nós podemos experimentar. E muitas vezes a gente se deleita com aquilo que a gente tem aqui. E os nossos olhos deixam de estar mirando na eternidade. A gente se contenta com uma coisa ou outra agradável que a gente pode alcançar aqui. E a gente não consegue perceber que Deus tem prometido para nós algo muito melhor. Eu costumo ilustrar isso dizendo que às vezes a gente se encontra em uma festa, em uma grande festa, que fomos convidados por um grande banquete, em um grande jantar, em um lugar assim tão especial, as entradinhas vêm primeiro. E aí a gente começa a se deleitar com aquilo. É a coxinha, o canapé, aquela bolinha de queijo agradável que as crianças tanto gostam. Quando a gente menos se percebe, a gente já se empanturrou de tanta porcaria que a gente não consegue nem mais pensar no jantar que está do salão ao lado, preparado com muito carinho e zelo, o melhor que a gente pode provar. É isso que muitas vezes acontece com a gente, porque o nosso coração, distante de Deus, não consegue mensurar aquilo que Deus pode fazer por nós. Nós somos incapazes de perceber ou de caminhar na direção disso naturalmente. E é exatamente por isso que o Senhor é quem dá o passo. É Ele quem nos faz perceber isso. É Ele quem desperta o nosso coração. Em relação à nossa realidade, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos faz entender a nossa condição, para que nós percebamos o quanto nós carecemos de redenção, de alguém que faça por nós o que não poderíamos fazer, que nos leva a depender de forma real e verdadeira daquele que pode fazer novas todas as coisas. E Deus é fiel, Ele mantém a sua promessa de salvação. Ele fez isso com o povo por intermédio de Ciro. Os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, que haviam sido roubados, agora são levados de volta. O povo pode experimentar aquilo que o Senhor havia prometido, que sempre estaria com eles, que os salvaria, que os redimiria. E é exatamente isso, que quando o nosso coração agora aberto pelo Espírito Santo, que nos fez perceber a nossa condição e a nossa carência de redenção, encontra em Cristo Jesus. Jesus é aquele que tem a resposta para o anseio do nosso coração. É aquele que pode fazer por nós aquilo que nós não poderíamos fazer sozinhos. E é nele que nós percebemos como Deus é fiel e mantém a sua promessa de salvação. Aquilo que desde sempre Deus havia prometido, que um dia viria aquele que libertaria o seu povo de uma vez por todas, não apenas do cativeiro de um outro reinado, mas da escravidão e da servidão do pecado. Jesus é aquele que entra na história para caminhar resolutamente na direção da sua própria morte, para que eu e você pudéssemos ter vida plena e abundante. É por isso que nós dependemos completamente dele. O caminho da dependência, nessa perspectiva que a gente tem trazido para vocês, de um caminho seguro para a gente iniciar esse ano, passa por essa compreensão. Nós podemos depender de Deus, porque Ele já provou o seu amor, Ele já provou a sua força, e isso já foi realizado na cruz em Cristo Jesus. Já fez por nós o que não poderíamos fazer. Ele manteve-se fiel à sua promessa, e Ele nos salvou.
Isso é o que nós experimentamos. A salvação em Cristo Jesus. Aquele que pode fazer novas todas as coisas e começa a agir em nós e a criar agora dentro do nosso coração o desejo, a vontade de servi-lo de maneira real, verdadeira, sincera, de experimentarmos com Ele um relacionamento genuíno, de intimidade, de proximidade, porque Ele é quem nos salva. A gente pode então agora depender dele com tranquilidade. Assim como uma criança que depende completamente de seus pais, a partir da sua incapacidade de realizar pequenas coisas, eu e você, dentro da nossa pequenez, dentro da nossa incapacidade, dentro das nossas limitações, podemos depender. Não. Esse não é um aviso, uma notícia, um comunicado agradável. Por quê? Porque o nosso coração ainda se apega à autonomia. O que nós precisamos é sermos totalmente libertos disso que nos escraviza. Eu e você não precisamos de ter a certeza de que vamos conseguir fazer ou realizar, apesar da gente mesmo dizer para nós mesmos isso o tempo inteiro. Nós podemos confiar, nós podemos esperar, nós podemos depender. Por quê? Porque Deus é totalmente bom e poderoso. E em Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, isso já foi provado. Agora a nossa expectativa é manter os olhos fitos na eternidade. A convicção de que quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, o próprio Jesus estará diante de nós. Ele vai enxugar as nossas lágrimas e nós experimentaremos novas todas as coisas. Que isso nos fortaleça, que isso nos capacite, que isso nos leve a compreender aquilo que o Senhor quer fazer em nós e aquilo que Ele quer fazer através de nós. E eu, então, passo algumas perguntas para mim e para você. As coisas em sua vida e ao seu redor parecem fora do seu controle. Você não consegue realizar, você não consegue resolver, você não consegue enxergar a solução. Lembre-se, Deus tem as rédeas que regem o universo. Você tem se sentido desanimado, pois as coisas não acontecem do jeito ou no tempo que você gostaria que elas acontecessem? As coisas não estão caminhando do jeito que você planejou? Lembre-se, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O meu coração e o seu coração são enganosos, a gente nem sequer sabe o que é melhor para nós. Mas a vontade de Deus permanece boa, perfeita e agradável. Talvez você tenha chegado aqui, ou talvez você esteja nos acompanhando de casa, com a sensação de que Deus esqueceu de você. Por não perceber luz no fim do túnel, por não perceber as coisas se realizando, se resolvendo, por não perceber as coisas acontecendo no tempo, na hora que você gostaria. Ao orar, tudo que você ouve de Deus é um grande silêncio. Você tem convicção de que você foi esquecido por Ele. Lembre-se, Deus provou definitivamente o amor dele por você em Cristo Jesus. Aquele que derramou a sua vida por você e agora faz na sua vida novas todas as coisas. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te consola, é Ele quem traz alento, é Ele quem traz alívio, é Ele quem carrega o seu fardo e te dá o jugo leve. Dependa dEle, confie nele. Transborde desse amor em todo tempo, em todo lugar, sobre aqueles que estão perto de você. Assim como eu, assim como você, existem muitas pessoas à nossa volta com dificuldade de depender. Autoconfiantes, certas de si mesmas, mas que carecem
de alguém que de fato possa fazer algo que seja uma solução definitiva. Que possam experimentar definitivamente uma paz que excede todo entendimento, que não tem a ver com a circunstância, com a razão, com o momento, mas que seja real. Que em Cristo Jesus nós possamos experimentar essa paz, que eu e você possamos depender totalmente dele. Queria convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Quero orar pela sua vida. Deus eterno, nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti, nós dependemos de Ti. Somos fracos, limitados. A nossa pequenez e incapacidade de resolver, de solucionar, muitas vezes nos assusta. Mas hoje nós fomos desafiados a confiar e depender no Senhor, porque o Senhor tem as rédeas que regem o universo. O Senhor está no controle da história. A sua vontade é a melhor vontade, e o Senhor tem um compromisso com as nossas necessidades. Em Cristo Jesus, o Senhor provou o seu amor, e nele o Senhor nos fortalece para vivermos a dinâmica da vida cotidiana em meio a um mundo instável, contaminado pelo pecado que jaz no maligno, mas com a convicção de que um dia os nossos olhos se abrirão na eternidade para a sua presença real. Voltaremos ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído, a sua presença e a plena dependência. Que o Senhor traga paz ao nosso coração, que o Senhor nos ajude em meio aos desafios, que aqueles que aqui entraram com problemas financeiros, profissionais, de relacionamentos, conjugais, paternais, que o Senhor, Deus, efetivamente derrame graça e misericórdia e nos sustente. Nós oramos, pedindo que o Senhor caminhe ao nosso lado, se necessário for, nos leve em teus braços. Deus, nos ajuda a compreender essa sua vontade e a confiar nela. Deus, nós esperamos em Ti, nós esperamos em Ti, porque o Seu caminho é o melhor caminho, porque o Seu caminho é o caminho seguro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.